palavra do Senhor nesta noite, ela nos diz assim: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Vamos ler junto ali? Vamos ler aquele ali, ó, que está projetado. Esforçai-vos e fortaleçam-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Deixe sua Bíblia aberta ou ligada, feche os seus olhos, vamos falar com o Papai. Senhor Deus, diante da sua presença nós estamos, diante da sua graça. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Faz o agir em nosso meio. Toca para os seus anjos, derramando da sua graça, do seu bálsamo. Não seja eu falando, ó Pai, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. Senhor Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deixa sentar. Em nome de Jesus. Tem gente aqui nesta noite que não está cansado do corpo, está cansado da alma. Você dorme, não descansa. Sorri por dentro, mas está pesado. Você está funcionando, mas não vive. Esse texto, ele foi escrito não para pessoas que estão fortes, muito pelo contrário. Ele foi escrito para pessoas, para quem espera em silêncio, lutando para não desistir. E hoje, Deus ele não veio te cobrar, Deus ele veio te fortalecer. Aleluia! Nós vemos aqui esse texto, e ele nos fala sobre uma doença. Essa doença se chama enfraquecimento do coração. Repete comigo: enfraquecimento do coração. Nós poderíamos traduzir isso para desânimo, para apatia. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual foi a última vez que você chorou sozinho e ninguém viu? Qual que foi? O coração, irmãos, ele enfraquece. Quando nós acumulamos nele dores que não são tratadas. O problema não é nem a luta, mas é lutar sozinho por dentro. Lutar sozinho por dentro. A palavra que quando fala coração, nesse texto, no hebraico, é lebab. E é um substantivo masculino, e ele significa também mente, ou seja, todo o ser interior. E tem um ditado que ele diz que uma foto fala mais do que muitas palavras, né? Já viu esse ditado? Fala. Você vê uma foto, você fala assim, uma foto ele diz muito mais do que 1000 palavras, muitas palavras. Mas quando se trata de nós, pessoas, nem sempre a imagem reflete aquilo que estamos passando. Dá uma olhada para o seu irmão que está do teu lado aí, dá um sorriso bonito para ele. Aleluia. Às vezes você não sabe, apesar de um sorriso bonito, o que está passando aqui dentro. Às vezes um cansaço, uma solidão. Quando fala aqui coração, fala lebab, fala do centro do ser, mais íntimo da alma. Irmão, quando o coração adoece, irmãos, tudo perde gosto. Tudo perde o gosto. Você perde o gosto da oração. Quando o coração ele adoece, você perde o gosto da palavra. Quando o coração ele adoece, você perde o gosto do culto, do futuro. E é interessante, irmãos, porque nesse texto aqui a palavra está nos dizendo daquele que faz o diagnóstico.
E quem faz o diagnóstico é Deus. Ele, Deus nos sonda, nos conhece, nos examina. Irmãos, Ele compreende os pensamentos, Ele nos avalia, nos influencia, Ele abre o nosso coração, Ele é aquele que ilumina, aquele que fortalece, aquele que firma os pés cansados. E Ele também, irmãos, é capaz de pôr um coração novo. Aleluia! Irmãos, por causa da presença do pecado, embora nós sejamos livres do seu poder, é dentro do nosso coração que procedem coisas ruins. Jesus, Ele disse que o que contamina o homem não é o que sai, o que entra, né? Mas o que sai do seu coração, o que está saindo do coração. E a Bíblia fala, irmão, sobre de coração carnal, cego, dividido, endurecido, falso, enganoso. Ele fala de um coração incrédulo, insensível, teimoso, perverso, obscurecido. E fala também de um coração enfraquecido. Fala do enfraquecimento do coração. Como é que você está terminando o ano? Animado? Aí você tomou café, né? Tomou café de manhã? Não sei se é assim. Lá em casa, lá eu vou para a loja. Aí eu chego na loja e faço café. Alguém estiver passando perto da loja, você vai tomar um café. Sempre tem café lá, viu? Um café com o pastor. Entra lá na loja. Pastor, é com açúcar? Não, é sem açúcar. Pode ir lá, Débora. Ah, pastor, mas se for muito amargo, depois a gente põe açúcar, não tem problema não. Mas toma um café daquela animada, né? Às vezes tem umas reuniões, todo dia a gente faz live, faz reunião com a supervisão, né? E irmão, se não tem um café para dar uma animada, Jesus Cristo. Como é que você está? Você está animado? Está terminando o ano animado? Ou está desanimado? Quem está animado, levanta a mão. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo. Pois sabe, irmão, Deus quer curar o seu coração nessa noite. Deus, Ele não te condena por ser fraco, mas Ele te chama para parar de fingir força. Nós temos que parar, irmão, de fingir que nós somos fracos. O Senhor, Ele sempre disse que Ele está perto, mais perto daqueles que têm um coração quebrantado. E hoje Deus não quer sua performance, mas Ele quer o seu coração aberto. Abra o teu coração. Além da doença, o texto fala também de um doente. Ele fala assim, ó: vós todos que esperais no Senhor. Irmão, você sabia que o coração daqueles que esperam no Senhor, ele enfraquece? Desanima? Ah, pastor, mas como assim? Nós somos crentes, não pode ter isso. Não, irmão. O coração daqueles que esperam no Senhor, ele enfraquece, ele desanima. E essa visão triunfalista de que nós somos mais do que vencedores, irmãos, às vezes não reflete na prática aquilo que nós estamos passando. Apesar do trabalho de Deus sobre a nossa vida. E nós não podemos controlar o nosso coração, mas nós somos justamente o que está nele. E às vezes a gente pensa assim, Senhor, até quando, né? Mas irmãos, esperar em Deus não é passivo, Ele é exaustivo mesmo. Quem espera chora, quem espera se frustra, quem espera se cansa, mas mesmo assim, o segredo é o quê? Continuar esperando. É o que faz toda a diferença. O texto não diz assim, ó, os fortes esperam. Não, irmão, nada disso. Ele diz assim, ó, o que esperam precisam ser fortalecidos. Então, irmão, se você ainda espera, mesmo cansado,
a sua fé ainda está viva. Ainda está viva. E por isso que Deus, quando fala de relacionamento com Ele diz aquela frase, eu acho que todo mundo sabe, né? Ele fala assim, filho meu, né? Ele fala meu, né? Fala, filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Olha só lá em Isaías 40, 29, ele nos lembra assim, ó, da força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha lá, Isaías 40, 29. Isaías 40, 30, ele diz assim, ó, os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Sabe o que mostra isso aqui, irmão? Que não adianta nada a gente ser jovem. Olha lá o texto. Volta lá para o 29, Márcio. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam. Às vezes você fala, se eu fosse mais novo, se eu tivesse alguns anos mais, seria mais forte, aguentaria mais, de repente a minha mente seria melhor. Não é assim. Porque ali a palavra nos fala que até os jovens, eles se cansam. Os exaustos, eles se sentem exaustos. E os moços, eles tropeçam. Mas, olha só lá o 31. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pergunta aí para o seu irmão, você está esperando em quem, irmão? Pergunta para ele, você está esperando em quem renovar suas forças? Não, pastor, porque hoje lançou aquele whey que ele tem 3 composições. Se eu tomar ele, ó, eu vou me recuperar, eu vou ficar forte. É isso, irmão? Não. Quem se fortalece, irmão, é os que esperam no Senhor. Não são os jovens, não são os moços, não são aquele que toma whey, não pode tomar creatina, você vai ficar cansado. Mas os que esperam no Senhor são diferentes. E ele faz menção até mesmo da águia. Sabe o que é você voar alto, irmão? É bênção, é bom, é sinal de romper. Você voar alto, irmão, é sinal de você subir, é sinal de você vencer. E ali fala, ó, voa alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não se cansam. Coisa linda a esperança no Senhor, porque ela renova o nosso coração. Terceiro lugar, o texto também nos fala, nos traz um mandamento. Fala comigo assim, um mandamento. Qual que é o mandamento? Esforçai-vos. Qual que é o significado? O que significa? Não significa ser forte no hebraico. A palavra hazak é um verbo que significa fortalecer, ser corajoso, conquistar. E esse verbo é usado para expressar força de fenômenos, como por exemplo, fome, tempestade, batalha. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas coisas você deixou de fazer esse ano porque o ânimo acabou? Acabou o ânimo, eu deixei, pastor. Deixei de estudar, deixei de me esforçar mais, deixei de comparecer mais na igreja, deixei de fazer isso. Quantas coisas você deixou de fazer porque o ânimo acabou?
Deus nesta noite, Ele te diz: espere melhor para agir. Ele fala assim, haja para ser fortalecido. Não fique esperando ser fortalecido para você agir. Não. A palavra nos fala para nós agirmos e Ele nos fortalecerá. Isso é o que? É o esforçai-vos. Ele não diz assim, espere melhor para agir. Não. Ele diz, haja para ser fortalecido. E quando ele fala esse esforçai-vos, irmão, ele está dizendo assim, não se entregue ao abatimento. Não se entregue ao abatimento. Não negocie, irmão, com a desistência. Não faça do cansaço o endereço. Eu lembro da minha mãe quando eu era pequeno. Minha mãe trabalhava 3 turnos, né, mãe? Cedo da tarde e à noite, professora. Minha mãe pensa, nossa, a mãe era acelerada, né, mãe? Aí a mãe disse que uma vez, quando nós éramos pequenos, eu e meu irmão, ela foi no médico para ver, porque estava muito cansado, né, mãe? Ela falou, mas eu estou trabalhando demais. O médico falou, ninguém nunca morreu de trabalhar. E você sabe que essas coisas, quando a gente ouve quando era criança, irmão, a gente lembra no futuro? Porque às vezes você está cansado, está quebrado, aí você lembra, mas peraí, né? Não é só comigo. E aí você vai sendo crente, você vê que tem algo mais. Tem a palavra dele que nos diz, esforçai-vos. Você está lá cansado, você está fadigado, mas irmãos, como eu disse para o Márcio esses dias, irmãos, é você fazer o que tem que ser feito. Todo dia, se preciso. Toda hora, se necessário. A todo momento. Com ânimo, com amor, com carinho e com responsabilidade. Porque eu sei que muitos aqui sofrem calados. Sofrem calados. Não compartilha com esposa, não compartilha com filhos, não compartilha com marido. Por quê? Porque tem algo dentro de si que diz assim, eles dependem de mim. E você se sente cansado. E você se sente exausto. E você às vezes se sente afadigado. E não é à toa que Deus Ele te trouxe aqui nesta noite. Porque é Ele quem renova as nossas coisas. Ele quem renova o nosso ânimo. E Deus Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele nos cria de uma forma que quanto mais nós somos exigidos, mais fortes nós ficamos. Mais fortes nós ficamos. Não é igual um carro. Um carro você força muito ele, tem desgaste. Daqui a pouco você está lá no meu pai, trocando o câmbio, né, pai? Ou está no outro mecânico fazendo o motor. Por quê? Esforçou demais, quebrou o carro, gastou. O ser humano, irmãos, Deus nos criou assim, quanto mais nós nos esforçamos, mais fortes nós ficamos. Quem que vai na academia? Quem faz academia? Você faz na academia. Aleluia. Pilates. Vou perguntar, quanto mais você vai, mais fraco você fica ou mais forte você fica? Mais forte. Quanto mais peso, mais dificuldade, mais fraco você fica ou mais forte você fica? Mais forte. E chega uma hora, irmãos, que a gente vê que a gente está progredindo. Mas não era para estar mais cansado, exausto, quebrado. Não, mas quanto mais esforço você faz, mais forte você fica, menos cansado você fica. E eu estava vendo um vídeo assim que falava lá assim, quando que uma pessoa comum pedala 50 quilômetros, né? Aí eu parei para pensar um pouquinho.
falei, demora, né, para começar a pedalar 50 quilômetros. Aí o cara falou, uma pessoa comum não pedala 50 quilômetros. Mas por quê? Porque ela se esforçou antes, ela treinou, ela venceu, ela sofreu dor, ela se esforçou. E aqui a palavra do Senhor está nos falando o quê? Esforça-te. Esforça-te, irmão, que Ele vai te dar um bom ânimo. Esforça-te que você vai ficar mais forte. Aleluia. Josué 1,9 diz assim, ó, não te mandei eu ser forte e corajoso? Ou seja, irmão, saia da indolência, reaja. Não permita que nesse final de ano você passe ressentimento ou abatimento. Faça uma oração, de repente a oração do salmista. Ele diz assim, ó, Deus, transforma a nossa tristeza em folguedo. Transforma a nossa tristeza em ânimo. Transforma a nossa tristeza em impulso. E é assim, irmãos, Deus, Ele trabalha no nosso coração para nós fazermos diferente e vivermos diferente. Nós temos aquele que é a alegria dos homens, Jesus Cristo. Irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Deuteronômio 31, 23 diz assim, ó, ele reforça, né? Ser corajoso, porque tu induzirás os filhos de Israel na terra. Eu serei contigo. Ou seja, irmão, ser forte não é uma opção. Ser forte é uma ordem de Deus. É aquela velha frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus também, Ele dá o remédio nesse texto. O texto, além da atitude, Ele nos dá um remédio. Porque a promessa, ela é maravilhosa. Ele diz assim, ó, porque Deus, irmãos, Ele é poderoso para fortalecer, para curar o coração enfraquecido. Nós temos muitas causas de óbito, e todo mundo morre porque o coração para. O coração parou de pulsar, mas Deus tem o poder, irmãos, para nos colocar uma força sobrenatural. Você acredita que Deus, Ele pode te surpreender? Amém? Mesmo depois de tudo, amém? Às vezes o coração humano ele falha. A força emocional, irmãos, às vezes acaba. Mas a fonte de Deus, ela nunca seca. Aleluia. E Deus, Ele fortalece. Pastor, quando que Deus fortalece? Quando você ora sem palavras. Quando você crê sem sentir. Quando você depende sem entender. É assim, irmãos, que Deus fortalece. Deus, Ele te fortalece. O Espírito Santo, irmãos, entra. E Ele entra exatamente aonde? Aonde você não consegue mais sustentar. Tanto é que a palavra nos fala, né? Quando sou fraco, então eu sou forte. É isso aí. E Ele diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Pastor, como que Deus, Ele fortalece um coração fraco? Salmo 51, 10 nos fala. Ele diz assim, cria em mim, Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que é isso? É uma oração, irmãos. É pela oração. Deus, Ele fortalece o coração fraco pela oração. Segundo lugar, está lá em Isaías 40, aqueles que esperam terão as forças renovadas, ou seja, as nossas forças, nosso coração, ele se fortalece. Deus, Ele fortalece o coração fraco pelas promessas dEle. Então, irmão, lembra das promessas dEle sobre a sua vida. Aleluia. Terceiro lugar, pastor, como que Deus, Ele fortalece o coração fraco? Pelo Espírito Santo. Romanos 8, 26, ele diz assim, ó, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Aí lá no finalzinho ele fala assim, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo.
Irmãos, o Espírito Santo, ele pode curar o teu coração. O Espírito, ele nos assiste nas nossas fraquezas, ele intercede por nós, irmãos, até mesmo nos nossos gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos o que estamos falando. Ele está lá, junto de nós. O Espírito Santo não pode curar o seu coração, e ele, nesta noite, ele quer tirar de você todo medo, toda desesperança, porque quando nós conhecemos a palavra nos liberta. A palavra nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Hudson Taylor, ele dizia assim, todos os gigantes de Deus têm sido homens fracos que fizeram grandes coisas por Deus, porque consideravam que Deus estava com eles. Está vendo o segredo, irmãos? Todos os gigantes de Deus têm sido homens, são homens fracos, não são homens capacitados, não, os gigantes de Deus eram homens fracos, mas fizeram grandes coisas por Deus, e eles consideravam no coração deles, de que Deus estava com eles. Ou seja, você não precisa ter muita força, Deus só precisa estar com você, e você precisa crer nisso, porque Ele está com você. Agora, o fato de você crer ou não é o que vai fazer toda a diferença. Você crê nisso? Que Deus está contigo? Que Deus está te guardando em todo momento? Mas eu creio tanto em Deus que quando eu sempre vou de moto lá para o centro da cidade, né? Eu trabalho e vou de moto. Mas quando eu vou de carro, até para achar vaga, a gente tem que depender de Deus. Eu vou indo falando, Senhor, envia o teu anjo lá, Pai, para arrumar uma vaga boa para mim. E que seja boa. Eu não gosto de deixar o carro em qualquer lugar, que o carro abre a porta, amassa a porta da gente, o outro vai sair, abate atrás do carro da gente. Aí fala, arruma uma vaga boa, anjo do Senhor. A dependência de Deus, até para arrumar uma vaga, para você estacionar. Você tem essa dependência de Deus, irmãos, em todas as coisas? Temos que ter essa dependência. Nós temos que ter no nosso coração assim, olha, amanhã nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Acho que andou se perdendo um pouco dessa relação com Deus, da vontade de Deus, da dependência de Deus. Nós temos que ser lembrados. E a irmã Ana é muito feliz quando ela se lembra que toda vez que ela vai dizimar e ofertar, que ela vai pronunciar sobre, trazer uma palavra sobre os dízimos e ofertas, quando nós ofertamos na casa do Senhor, nós estamos declarando no mundo espiritual que nós temos um dono, nós temos um proprietário, que Ele cuida de nós. Então, irmãos, é você saber que Deus, Ele está junto com você, está cuidando de todas as coisas, e que Ele faz milagre, e que Ele te dá força, e parte dessa força cabe a nós nos fortalecermos nele, nos esforçarmos nele, e crer que Ele está agindo em todas as coisas. Aplicações simples para nós orarmos. Vamos orar. Em primeiro lugar, irmão, você tem que reconhecer que o seu coração está fraco. Paulo diz que Deus derrama graça na nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, irmãos, Ele nos faz fortes. É aí que o milagre ocorre. Segundo, você tem que reagir. Reaja diante do mandamento de Deus. Ou seja, irmão, deixa de mimimi. Deixa de se vitimizar. Deus, Ele está ordenando, seja forte. Fala para o seu irmão que está falando, seja forte. Seja forte. Levanta, anda. Deixa de mimimi. Terceiro, clame pelo Espírito Santo. Ou seja, tenha fé. Tenha fé. As promessas de Deus. Deus tem promessa. Quando você clama, irmãos, baseado no que Deus promete, a resposta ela já está garantida. Está certo. Deus é fiel. E até hoje, irmãos, Ele não deixou de ouvir a nossa oração. E não vai ser hoje que Ele vai deixar de ouvir. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele te traz um ânimo novo nesta noite. A
Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, nós vamos vivendo, mas nós vamos aprendendo e Deus vai nos fortalecendo. Nós somos fortalecidos a cada dia, e a cada dia, irmãos, nós temos um ânimo novo. Tem esse ânimo no Senhor, no Senhor. Tem esse ânimo que vem de Deus, a dependência em Deus. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia na força do seu braço. Confia em Deus, confia na promessa dele, confia na palavra dele, permaneça firme, que a hora que estiver pronto vai chegar, que a hora que estiver pronto vai se concretizar, que a hora que você estiver pronto, Deus vai derramar. A graça dele, irmão, está sobre nós.